versículo 1. Primeira Pedro 2, versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler e os irmãos leiam junto comigo, versículo 9 e 10, fechando aí o texto aí, tá bom? Eu vou fazer a leitura e a gente encerra junto. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos ler juntos? O 9 e o 10? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Pedir a Cida, faz uma oração para mim, pela palavra, fazer favor? Audível. Amém, Deus. Ao Senhor que abra muito nossa mente, nosso coração, para que possamos, Senhor, ouvir e levar conosco, Senhor, amém, Deus. Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês um tema que é o alvo e o fim da nossa vida cristã: maturidade espiritual. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas com maturidade espiritual. O exemplo mais famoso, muito comum, Jó. Lembra de Jó? Diz que ele acordava de madrugada e continuamente ele orava a Deus. E o próprio Deus dá testemunho de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E assim o fazia continuamente. E veio uma grande tribulação na vida de Jó. Uma grande tribulação. Perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu tudo, menos a fé. E Deus retornou tudo de volta para ele. Às vezes a gente lê o livro de Jó em uma sentada, parece que foi fácil. Quem está na sequência da leitura da Bíblia, nessa próxima semana vai ler o livro de Jó, né? Parece que foi fácil, mas não foi fácil.
Mas Jó não perdeu a fé. Um outro exemplo que eu gosto muito, né? Jó é o mais famoso, mas um exemplo que eu gosto muito de Mordecai. Quem lembra quem é Mordecai? Bastante gente. Mordecai, quem não lembrou aí, é o primo de Esther. Você lembra, Silas? O Silas fez assim. É o primo de Esther, a rainha Esther. Lembraram da rainha Esther? Foi levado cativo junto com toda aquela turma, né? Foram 3 levas de escravidão para a Babilônia. E numa dessas levas tinha Daniel, tinha Sadraque, Mesaque, e tinha numa das levas Mordecai e a sua prima Esther. Mas o que me chama a atenção na história de Mordecai, que ele fica ali morando como uma espécie de mendigo na porta do palácio. Na porta do palácio, ficava ali o dia inteiro. E um dia houve uma conspiração contra o rei, e ele avisa o rei é livrado da morte. E o que o rei faz para abençoá-lo? Nada, mas ele continua ali na boa. Aí o rei, ao contrário de Mordecai, faz uma grande honraria a Amã, coloca Amã como primeiro-ministro. Reinava sobre 127 províncias, desde a Ásia até a África. Só esse Amã pega uma raiva, um ódio de Mordecai e começa a planejar a morte de Mordecai. E ele manda fazer, não sei se fala catafalso, uma forca para enforcar o Mordecai. Agora imagina, Mordecai está ali todo dia, e as pessoas vão falar, o Amã está construindo uma forca para te enforcar. Mas Mordecai nunca perdeu o controle. E no final da história, ao invés de Mordecai, o Amã foi enforcado ali naquela forca. E Deus faz Mordecai primeiro-ministro desde a Ásia até a África. Irmãos, maturidade espiritual. Este é o nosso alvo e o fim da nossa vida cristã. Maturidade espiritual. Nós estamos meditando aí na carta que o apóstolo Pedro escreveu. Já fizemos 2 pregações. A primeira no capítulo 1, na primeira metade aí, falando aí sobre os eleitos de Deus e as características inerentes aos eleitos de Deus. Depois, a partir do versículo 13, falamos sobre santidade, né, que é a evidência da nossa eleição. Hoje é a terceira pregação, o alvo da nossa eleição, maturidade espiritual. A minha oração é que nós um dia, pela graça de Deus, possamos chegar à maturidade espiritual. O apóstolo Pedro, irmãos, que era um dos líderes ali da igreja de Jerusalém, ele escreve essa carta no ano 65 depois de Cristo. E ele tinha um propósito muito claro na mente dele: levar fé, esperança, maturidade em meio às pressões e perseguições que o povo estava sofrendo. O Império Romano não dava paz para o povo. O povo era expulso das casas, presos, levado às arenas. Já falei sobre isso nas pregações anteriores, né? Só para relembrar. Perdia o emprego, perdia a casa, perdia a saúde, perdia a família, perdia o dinheiro, perdia o esposo, perdia a cabeça. E aí, irmãos, no ano 70, aproximadamente 5 anos depois que Pedro escreveu essa carta e espalhou essa carta como uma circular entre os povos cristãos que estavam espalhados ali na Ásia Menor, o apóstolo Pedro escreve no ano 65, no ano 70, o imperador Nero, que já estava fazendo de tudo para destruir os cristãos, ele tem uma ideia maravilhosamente louca. O imperador Nero resolve colocar fogo em Roma. Escolhe um bairro pobre, que também havia cristãos, coloca fogo no bairro, na cidade de Roma, e coloca a culpa nos cristãos.
Isso foi mais que suficiente para que ele mandasse o exército romano e destruísse no ano 70 toda Jerusalém. Não fica casa sobre casa, uma grande destruição e perseguição. Então é no meio disso tudo aí que o apóstolo Pedro vai falar de fé, esperança, maturidade espiritual, em meio às pressões, perseguições, sofrimento. E eu queria destacar aqui no nosso 3 aqui, ó, 3 dicas muito importantes para chegarmos à maturidade espiritual. A primeira está no versículo 1 aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Despojamento. Olha como ele coloca aí o apóstolo Pedro: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Primeiro ponto: se você quer chegar a uma maturidade espiritual, no meio das pressões e perseguições que virão sobre o mundo todo, se você quer manter o controle, ficar inabalável, firme com Deus, dar bom testemunho, despojamento das coisas deste mundo. Essa palavra despojamento aqui não é muito comum. Nossa, eu fui pesquisar no dicionário. A palavra apotitein, do grego, foi escrita a Bíblia. Aí a tradução é despir-se, tirar as roupas sujas, livrar-se de algo que não é próprio da pessoa. Despojar-se. Irmãos, o cristão salvo, regenerado, eleito, predestinado, ele precisa conscientemente, deliberadamente, voluntariamente abrir mão das coisas do mundo que não ajudam na caminhada espiritual, coisas que mais atrapalham do que ajudam, coisas que às vezes nós nem consideramos que sejam pecado. Eu queria ler os versículos com os irmãos que falam sobre isso. Volta aí, vai lá na carta de Paulo aos Efésios, por favor, abra a sua Bíblia e me ajuda aí. O presbiteriano é conhecido aí na lide do dia a dia como crente da Bíblia. Nós precisamos nos apegar e conferir tudo na palavra, como os de Bereia, que eram chamados mais nobres, porque conferia Bíblia com Bíblia. Efésios 4, versículo 22. Outros versículos que nos ajudam a entender o que é esse despojamento. Efésios 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Perceberam? Um outro texto aqui muito importante também, Hebreus 12. Olha aí, Hebreus 12, versículo 1. Para a gente entender o que significa despojamento. Despojar-se. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando de todo peso e pecado. Irmãos, quer avançar para a maturidade espiritual? Despojar, tirar o peso, o embaraço, aquelas coisas que mesmo não parecendo pecado, não ajuda a gente no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. Volta lá, 1 Pedro 2, ele faz uma lista aí no versículo 1, que eu diria assim, a lista das coisas que nós precisamos limpar do nosso coração. Maldade. O que é maldade? Depravação, práticas más, piadas indecentes, atividades degradantes. Tirar a maldade da nossa vida. Dolo,
1 Pedro 2, versículo 1 que eu estou. Dolo. Que é dolo? Engano, ludíbrio, traição, mentiras, manipulações. Aí continua na lista aí: hipocrisias, fingimento, exibicionismo, soberbas, duas caras. Aí tem a outra palavra, inveja. Essa aqui é provável que alguns de nós saibamos, né? O que é inveja? Cobiça, olho gordo. Lembra quando a gente ganhava um presente? Quando a gente era criança, era assim: fulano está com o olho gordo no meu brinquedo. Maledicências, difamação, calúnia. Essa aqui também vocês conhecem. Fofoca. Gostar de falar da vida do outro sem a presença e a autorização do outro. Fofoca. Irmãos, qual que é a grande questão? Estas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Poucos de nós confessam essas coisas como pecado, mas isso é um peso, é um embaraço, atrapalha a vida cristã, nos impede de avançar, impede a maturidade, impede a comunhão, cria barreiras. Já viu quando você fala mal de uma pessoa e a pessoa aparece na hora? Você não consegue olhar no olho da pessoa? A gente costuma brincar assim: e o assunto chegou. É pecado, é peso, é embaraço. Hoje em dia não existe isso mais, graças a Deus, mas era comum antigamente os crentes almoçar e ficar falando da vida do pastor, né? Graças a Deus a nossa igreja não tem nada disso, né? Mas era muito comum isso antigamente. Ele falava assim, e comia o cardápio de domingo era frango, quiabo e a vida do pastor, né? É muito engraçado, né? Mas hoje não tem mais isso, né? Graças a Deus, né? Quase ninguém confessa estas coisas como pecado, mas estas coisas atrasam a nossa maturidade espiritual. Atrasam a nossa maturidade espiritual. O reverendo Hernandes Dias Lopes, eu estava olhando o comentário dele sobre essa palavra aí, para entender melhor. Aí ele fala assim, no comentário dele: o crescimento espiritual vem por meio da ruptura com práticas de pecado que marcaram a nossa vida antes da nossa conversão, do nosso encontro com Cristo. Andávamos num caminho de escuridão, mas agora somos novas criaturas em Cristo. Não podemos ficar andando na prática dos mesmos pecados passados, despojando. Irmãos, o que não ajuda, atrapalha. Faz um check-up. Isso está me ajudando na minha caminhada espiritual? Ou isso está me atrapalhando? Vou dar uma dica aí, ó. O presbiteriano gosta muito de ler. Tem um livro fantástico, ganhei de presente há poucos dias, né? A Ana Júlia está com um e a Poliana está com o outro. Não sei se elas estão lendo, mas pode pedir elas emprestadas quando elas acabarem, né? Não jogue a sua vida fora. Não gaste a sua vida com coisas que não vão te ajudar na maturidade espiritual. John Piper. Às vezes você acha até e-book, né, PDF, né, no aconselho. Não jogue a sua vida fora. Despojando-vos, tirar fora todo peso, embaraço, pecado, coisas que não ajudam na caminhada espiritual. Amém? Vamos dar mais um passo agora de forma positiva. Primeiro, a parte negativa: tirar aquilo que não ajuda. Fazia parte da antiga vida, mas agora é uma nova vida, nova criatura, novo tempo, nova história, caminho da maturidade espiritual, vida eterna, céu. Deixe essas coisas que não ajudam. Aí no versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Primeiro, despojar das coisas passadas que não ajudam na vida espiritual. Segundo, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Irmão, já viram uma criança recém-nascida, um bebezinho, quando ela está com fome, está chorando, e a mãe demora a dar o mamar, o leite? Quando ela pega, o ímpeto, que ela vai, a vontade, a força, se a mãe não cuidar, até machuca. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Desejai, como uma criança recém-nascida, que está ali com fome, o genuíno leite espiritual, que no nosso caso é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, desejar ardentemente, no grego é uma palavra só, epipotel, anelar, desejar muito, uma grande vontade, um grande desejo. Ou seja, onde eu quero chegar? Assim como a criança recém-nascida, quando está com fome, ela quer, chora, depende do leite materno para viver, assim também nós, com relação à palavra de Deus. Com relação à palavra de Deus. Irmãos, lembra quando nós convertemos? Aqueles que converteram depois de uma certa idade, talvez teve essa experiência. Aquele desejo pela palavra de Deus, aquela sede pela palavra de Deus. Eu li a Bíblia andando na rua, tropeçava, sujava, pisava no barro. Li a Bíblia dentro do ônibus, em pé. Eu li a Bíblia em pé dentro do ônibus naquela época. Hoje vocês estão no céu, o ônibus passa de 5 em 5 minutos. Naquela época o ônibus passava, a gente chamava, passava de hora em hora, era que a gente falava, ele era de hora em hora. A gente tinha um apelido, a gente colocava para os ônibus, né? E a gente de pendurado lá de fora, né? Pegando traseira, surfando. Não, Poeirinha não, menina, eu sou daqui, ó. Poeirinha lá pra cima lá. Não, tinha outro nome, sim, eu tô brincando, tinha um outro nome, a gente chamava, ele passava, né? Mas, gente, eu li a Bíblia em pé dentro do ônibus 47.1 na década de 90. O ônibus cabia 60 pessoas, andava 100 pessoas no ônibus. O povo, você não precisava segurar nem nada, o povo te segurava, né? E eu ali lendo a Bíblia, letra tamanho 10, Bíblia de bolso. Desejai o genuíno leite espiritual, sede da palavra. Olha, abre aí, irmão, por favor, abre aí, Jeremias 15, vai lá, vamos lá comigo, Jeremias 15, depois do livro de Salmos, Isaías, Jeremias, capítulo 15. Às vezes a gente demora a abrir, eu gosto sempre, eu vou de Salmo e a partir de Salmo eu passo, né? Jeremias 15, versículo 16. Olha o que o profeta fala. Desse jeito aqui a gente deveria desejar a palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus. Irmãos, às vezes a gente fica falando, desafiando a igreja para ler a Bíblia toda, parece um peso, parece que a gente está dando um trauma para a pessoa. Gente, achadas as suas palavras, logo as comi. As palavras foram gozo e alegria para o coração. Gozo e alegria para o coração. Passa umas páginas aí, até Amós 8, fazer um favor. Amós 8. Irmãos, uma vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, aí ele falou assim, eu quando eu estou de férias, eu nem leio a Bíblia. Nas férias eu não leio a Bíblia. Eu disse, rapaz, quando eu estou de férias, eu começo a ler a Bíblia, eu não consigo parar. Já aconteceu ficar um dia inteiro lendo a Bíblia. Não poucas vezes eu lia 100 páginas da Bíblia sem parar. Tem coisa melhor para fazer? Vou ler a Bíblia. E pegava e disparava. As palavras me foram gozo, alegria no coração.
Olha Amós 8, versículo 11, irmãos. Eu creio, nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó. Amós 8, 11. Essa profecia de Amós está cumprida. Essa profecia, Amós 8, 11. Vamos ler junto? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mas de ouvir as palavras do Senhor. Volta lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. Nós estamos meditando o versículo 2. O genuíno leite espiritual refere-se à palavra de Deus. Mas olha no versículo 1, quando ele vai começar, ele fala assim: despojando-vos, portanto. Olha essa palavra portanto aí. Ela deveria estar antes do despojando-vos. Na tradução eles colocaram assim. No original ela está antes. Tem uma ligação dos versículos anteriores, do final do capítulo 1, com os versículos iniciais do capítulo 2, ok? Pegaram aí onde eu estou? A palavra portanto é uma ligação do capítulo 1 com o capítulo 2. Nós já meditamos no capítulo 1, mas eu queria lembrar aqui o finalzinho do capítulo 1. Está falando aí, ó, versículo 22, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pegou aí a mesma palavra lá do versículo 2. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. Portanto, vai iniciar o capítulo 2. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? A vida é breve. As coisas desse mundo passam muito rápido. Toda a carne é como a erva. Seca-se a erva, seca-se a flor, né? Como a flor, né? Seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, a nossa vida vai passar muito rápido. Muito rápido. A questão é com que nós vamos gastar a nossa vida. Cada um de nós temos 24 horas por dia. Cada um de nós. E todos nós já temos o número da nossa senha lá no céu. Meu sogro gostava muito de falar isso. Cada um de nós tem um dia da sua senha. Irmãos, a questão é como você vai gastar a sua vida. Ah, pastor, vou ficar 1 hora lendo a Bíblia. Você não vai gastar 1 hora lendo a Bíblia, você vai gastar o quê? Todos nós temos 24 horas por dia. Com que você vai gastar a sua vida? Ele está falando aqui, ó, esse mundo passa como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Passou. Na minha casa tinha uma flor, quando eu era adolescente, dava flor uma vez no ano. A gente acordava de manhã, tinha aquela flor lá, uma mistura de roxo com lilás, maravilhosa, né? Chamava Papo de Príncipe. Quem foi no Museu de História Natural Presbítero Everton, não sei se vocês viram aquelas Vitória Regia ali. Ali tinha, né? Não sei se ainda tem. Papo de Príncipe, era uma flor linda e maravilhosa. 6 horas da manhã a flor desbrochava, aparecia. 6 horas da tarde secava. Só daí a 1 ano. A nossa vida é como a flor. Mas morreu, acabou. Eternidade. Com Deus ou sem Deus. Irmãos, o que eu estou querendo falar?
As coisas deste mundo são passageiras, transitórias, não têm valor eterno. Que nós pudéssemos gastar o nosso tempo, a nossa vida, nossa saúde, nosso dinheiro, a nossa energia, os 24 horas do dia, gastar com coisas que têm valor eterno. Entende? Faz sentido? Com coisas que têm valor eterno. Eclesiastes, ele usa uma ilustração, fala que as coisas desse mundo é como uma bolha de sabão. Bolha de sabão, colorida, bonita. Quem já brincou de bolha de sabão com o talo de mamona, isso mesmo. Fica com a boca toda ruim, cheio de sabão em pó, quando não leva uma chinelada da mãe, né? Sabão em pó, homem é melhor para fazer bolha de sabão. Aí, correiada no lombo. Aí você faz aquela bolha de sabão linda e maravilhosa. Corre, pega. A nossa vida é como uma bolha de sabão. As coisas deste mundo é como uma bolha de sabão. Bonito, colorido, atrativo, você corre, sacrifica, esforça, trupica, leva correiada, chinelada, pegou, acabou. É assim, irmãos. A gente corre atrás de emprego, a gente corre atrás de bens materiais, e aí a gente consegue. São duas frustrações, uma outro consegue e uma outro não consegue. Aí você conseguiu, acabou o encanto. Acabou o encanto. A pessoa fica doida para arrumar um emprego. Aí arruma um emprego e ela descobre que ela tem que acordar cedo para ir para o emprego. Que o patrão é chato, que o salário não dá para pagar as contas do mês, acaba no meio do mês. Estou sendo positivo. No meio do mês o salário acaba e as dívidas não acabam. Tem que comer marmita fria, né? Irmãos, as coisas desse mundo são assim, bolha de sabão. Você corre, você esforça, você sacrifica, você abre mão da igreja, abre mão da família, abre mão da sua saúde e consegue. E acabou. Gastar a vida com coisas eternas, coisas espirituais. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Ponto 1, não basta se livrar das coisas inúteis do passado, é necessário gastar a vida com sabedoria, focado na eternidade, princípios eternos, valores eternos. Entende? Faz sentido? Tinha uma senhora na nossa igreja anterior que virou uma das minhas mais fiéis intercessoras, né? Top 1. Mas quando eu comecei lá, né, jovem, sem sabedoria, não é que eu tenho muita sabedoria não, mas lá nos idos de virada do milênio, aquela confusão que estava acontecendo, Jesus vai voltar, não vai voltar, é dente de ouro para lá, vômito do Espírito para cá, e sopro do Espírito, e mais não sei o que, mais não sei o que, é uma bagunça. E aí aquela pressão para todo lado, e ter que pregar no meio daquelas confusões todas, né? E aí tinha uma senhora, quase não ia na igreja, de vez em quando ela aparecia e ficava falando: pastor, eu não assisto novela, eu não assisto futebol, eu não assisto televisão é do diabo, né? Quase não ia, quando ia ficava porrinhando a minha cabeça. Eu digo assim: irmã, você devia assistir novela. Que isso, pastor, novela é do diabo. Mas você devia assistir, porque assistindo ou não assistindo, a sua vida está inútil mesmo, está servindo para nada. Só não ora, só não lê a Bíblia, só não vem na igreja. Pode assistir novela à vontade, que não vai fazer diferença nenhuma. Ela regalou o olho assim, saiu brava para casa, nunca mais faltou um culto. Reunião de oração 6 horas da manhã, estava lá. Semana de oração, segunda a sexta, estava lá. Estudo bíblico, estava lá. Culto no lar, estava lá. Eu pensei: ó, Deus usa até a mula. Virou minha intercessora número 1, né? É lógico que depois eu pedi perdão para ela, né? Mas, gente, está entendendo? Não é apenas despojar do velho homem, mas colocar coisas eternas
eternas na sua agenda. Na sua agenda. Separar tempo para investir na eternidade. Vamos para o último ponto aqui, que também é o mais importante. Versículo 4. Primeiro, despojar das coisas deste mundo que não somam, não ajuda, não te faz crescer, avançar, não te leva à maturidade, mas te embaraça e te atrasa a vida. Segundo, desejar ardentemente a palavra de Deus e as coisas eternas. Terceiro, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Achegar-se a Jesus, a chegar a Ele, irmãos, a Jesus. Entende? Essa palavra chegar aí, ó, aproximar-se, ficar próximo, juntos. Os jovens aí, uma palavra melhor talvez seria conectados com Jesus. Uma internet que não falha, conectados. Na minha época de jovem seria criar uma química com Jesus. Na época de namorado seria andar coladinho um no outro. Entende, irmãos? Achegar-se a Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, colocar Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, nas suas finanças, tudo que você for fazer, Jesus está ali com você. Este é o caminho, o segredo para a vida espiritual. 24 horas com Jesus. Todas as áreas da vida com Jesus. Nenhuma área da vida sem Jesus. Entende? Quando fala a chegar-se a Ele. Irmãos, quando você olha as cartas de Paulo no Novo Testamento, o tempo todo Paulo fala em Cristo, por Cristo, para Cristo, com Cristo, em Cristo, nele, por Ele, para Ele. Tudo é Cristo. Irmãos, presta atenção, entende o detalhe aqui. A obediência de Cristo a Deus foi uma coisa tão grandiosa, maravilhosa, que Deus fez convergir tudo para Cristo. Tudo está em Cristo. Efésios 1 fala que toda a plenitude dos tempos e todo mundo, tudo convergiu para Cristo. Quer um bom emprego? Anda com Cristo. Quer um bom casamento? Anda com Cristo. Quer uma vida financeira abençoada? Anda com Cristo. Quer progredir, prosperar? Anda com Cristo. O que você está precisando hoje? Anda com Cristo. Deus fez convergir tudo para Cristo. Achegar-se a Ele. Achegar-se a Ele. O Salmo 25, versículo 14 fala assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você pega lá João 15, vamos, abre aí por favor, o último texto, João 15, só para vocês verem na palavra, e a minha oração é que te ajude nisso, irmãos. João 15, olha que promessa fantástica, maravilhosa, sensacional. Então entenda uma coisa principal: Deus fez convergir tudo para Cristo. Quando você está em Cristo, não há limite para você ser abençoado. Não há limite para você ser abençoado. João 15, versículo 5. Vamos ler juntos? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o versículo 7. Vamos para o versículo 7 junto? Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o versículo 11 aí também. Gente, é fantástico demais, irmãos. Versículo 5, quem permanece em mim vai dar muito fruto. Versículo 7, pedireis o que quiserdes, porque está tudo em Cristo. O 11, vamos juntos? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmãos, achegar-se a Cristo. Em Cristo nós não teremos falta de nada. Está faltando alguma coisa na sua vida? O segredo, a solução, a resposta é achegar-se a Cristo. Achegar-se a Cristo. Colossenses 1,18 fala que Deus colocou Cristo como a primazia do universo. Mateus 11,28, o próprio Jesus nos convida para vir a Ele, que vai dar alívio, lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Marcos 3,14, Jesus chama os discípulos para estarem com Ele. E Atos 4,13 fala que os discípulos são reconhecidos como pessoas que haviam estado com Jesus. Achegar-se a Ele, irmãos. Irmãos, o grande problema do nosso tempo é que nós temos muita religiosidade, mas nós temos pouca comunhão com Jesus. Religiosidade tem a ver com o exterior. A verdadeira espiritualidade não é exterior, é interior, de dentro para fora. É Cristo no coração, comunhão com Cristo, relacionamento com Cristo, vida com Cristo. Este é o segredo. Separar tempo diariamente para orar, ler a Bíblia, comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Irmãos, não há limite. Não há limite para Deus abençoar aquele que está em comunhão com Cristo. Porque Deus fez convergir tudo do universo para Cristo. Cristo honrou Deus de tal forma que agora Deus colocou toda a honra sobre Jesus. Tudo gira em torno de Cristo. Este é o segredo, esta é a resposta. Conclusão. O alvo é o versículo 9. Vós, porém, sois, seria assim: vós, porém, sereis raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o alvo, irmãos. Esse é o segredo. Esta é a finalidade da nossa vida. Conclusão. 3 desafios para você. Primeiro, você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra resposta. Você precisa de Jesus. Sem Jesus você não deveria dar nenhum passo na sua vida. Não é salvo. Sem Jesus você não deveria sair de casa. Não é salvo. Segundo, primeiro você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor. Segundo, você precisa dar prioridade para Jesus no seu dia a dia. Prioridade, Jesus Cristo. Separar tempo para orar, ler a Bíblia, desenvolver a sua comunhão, união com Cristo. Entende?
você vai ver coisas maravilhosas, grandiosas acontecendo sem você imaginar, porque Deus fez convergir tudo para Cristo. Receber Jesus como Salvador e Senhor, Jesus como prioridade no dia a dia. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, estudar, comer, tomar banho. Ó, é simples, gente, é simples. Você pega a agenda, um dia você fica sem comer, um dia você fica sem tomar banho, um dia você fica sem trabalhar, um dia você fica sem adoecer, um dia, aí você consegue. Mas Jesus tem que ser prioridade. Como você vai fazer? Você pega a agenda e pensa, põe essa cabeça para funcionar. Crer é também pensar. O que nós não podemos é viver sem Jesus, sem comunhão com Jesus. E aí, irmãos, separar tempo diariamente para orar e ler a Bíblia. Que seja no ônibus, no metrô, a pé, em pé, no banheiro. Você já viu quanto tempo você gasta no celular? Às vezes a gente tem dificuldade para separar 10, 15 minutos para orar e ler a Bíblia. Eu não sei como, eu não pedi tudo, mas graças a Deus, toda semana chega um relatório. Quanto tempo eu gastei com Netflix, com Disney Plus, e os outros. Chega um relatório para mim, quanto tempo. Fica muito fácil de eu saber onde eu posso tirar tempo. YouTube, né? Instagram, WhatsApp. Eu não sei como é que isso veio parar, mas eu estou gostando. É porque um dia eu andei pesquisando quanto tempo eu gastava nessas mídias sociais. Agora toda semana chega para mim relatório semanal. Você gastou tanto tempo com o WhatsApp, tanto tempo, e gente, e pode ter certeza, qualquer um desses é muito mais do que o tempo que eu gasto orando e lendo a Bíblia. Não é difícil, não é difícil. Nós precisamos pôr seriedade nesse negócio, prioridade, primazia para Cristo. Amém? O que está faltando na sua vida? O segredo, a solução e a resposta é andar com Jesus. Deus fez convergir tudo para Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, as coisas acontecem na nossa vida. Amém? E a falta de união com Cristo nos deixa frustrados, decepcionados, sem as coisas mais importantes. Vamos orar?